Olá, senhores, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos. Certo? Como todos os senhores já sabem, meu nome é Rafael e estamos tratando aqui nessa videoaula sobre tubulações industriais e dutos. Certo? De maneira que na nossa última videoaula nós tratamos sobre as válvulas, alguns tipos de válvulas, de regulagem, de bloqueio, controle de pressão, controle de processo, certo? Montante, jusante. De maneira que hoje, nessa nossa videoaula, começaremos a tratar sobre conexões. Conexões são aqueles elementos que constituem o corpo da tubulação, que possuem diversas funções no auxílio, principalmente no direcionamento do seu fluido. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa leitura, a nossa apresentação dos slides aqui. Conexões. Primeiro, para mudança de direção. Temos a curvas no caso, de raio longo, de raio curto e curvas de redução. Temos o joelho, que é o joelho normal, e o joelho de redução. Senhores, essas curvas e esses joelhos são simplesmente aqueles acessórios, nós vamos ver mais à frente em fotos, mas são simplesmente aqueles acessórios que conferem uma curva, um desvio de direção na sua tubulação, certo? Simplesmente assim. Essa curva de raio longo é aquela curva onde possui um perfil de encurvamento mais longo, porém menor do que uma de raio curto, que possui uma curvatura mais rápida, um ângulo de curvatura maior. Temos aqui as derivações, que é um T, são os T's, Temos o T normal, um T a 45 graus. O T normal é aquele formato que é um T. O T a 45 graus é aquele T que possui uma derivação em 45 graus, certo? E o T de redução. Temos peças em Y, certo? Que ou você traz de um só tubulação e subdivide em dois, ou o contrário, você tem dois centros de direção e você junta eles em um só. Temos a nossa cruzeta, certo? Que possui derivações para todas as direções. Temos a sela, o colar e também temos o anel de reforço. São todos para fins de derivação na nossa tubulação. Para mudança de diâmetro, temos as conhecidas reduções concêntricas e excêntricas, certo? Sem contar a bucha. A redução concêntrica, senhores, é aquela redução que vem do centro, sabe? Aquela redução que é expandida tendendo ao centro, ou seja, ela afunila, uma redução concêntrica. A excêntrica, por sua vez, já tem a função contrária. A função excêntrica é quando você está aqui concentrado e você tende a diversificar, certo? E a bucha, que assim como as reduções, também tem a função de mudar o diâmetro da sua tubulação. Ela faz com que a aplicação da bucha confere o quê? Uma redução do diâmetro da tubulação, diâmetro interno, por conta daquela ocupação daquele espaço pela bucha. Então vamos em frente. Temos também ligações entre tubos, ou seja, são elementos que unem um tubo a outro. Luva, união, flange, nipple, virola, todos eles são para ligações entre tubos, certo? Para fechamento de extremidades, temos os tampões, ou chamados de cap, temos os bujões, ou plugs, e o nosso flange cego. O nosso flange cego, que é aquele flange aberto, porém fechado aqui na região em que a gente aplica na ponta da tubulação, na extremidade da tubulação. Ele veda completamente o nosso flange cego. Bom, quanto ao tipo de ligação, ainda em conexões, nós temos as que nós já vimos nas outras videoaulas, a solda de topo, certo? A solda de encaixe, lembrando que a solda de topo é para diâmetros nominais acima de 2 polegadas, e a solda de encaixe até 2 polegadas, de 1,5 polegadas a 2 polegadas. Temos as ligações rosqueadas, certo? Que as extremidades possuem o perfil rosqueado, certo? E as flangeadas, que admitem o encaixe de flanges, na sua extremidade. Aqui em conexões, nós temos o que é um joelho, certo? O joelho é isso aqui. Temos um joelho de 45 graus. Percebam que esse aqui é 90 graus porque ele possui um perfil de curvatura de 90 graus. Esse, por sua vez, possui um perfil de curvatura de 45. Temos aqui o T que eu falei, a 45 graus, certo? Diferente do T normal, que seria perfeitamente perpendicular a essa seção. Temos aqui, como nós temos aqui agora, que eu pude ver, o T normal, perceba o formato dele. A cruzeta, que é uma derivação que permite de qualquer direção a passagem do fluido. Temos a luva, que é a que conecta. A luva é simplesmente esse setor aqui, que conecta
uma tubulação à outra. Temos a luva de redução, que confere o quê? Uma extremidade da luva maior, né, com diâmetro maior, e com a outra menor, de maneira que essa encaixará, né, será encaixada ali, será rosqueada ou encaixe simplesmente na tubulação de maior diâmetro, e essa aqui será encaixada na tubulação de menor diâmetro. Temos aqui a meia luva, certo, com a mesma função, a bucha de redução, como nós já vimos, certo? Temos o tampão, que é utilizado na extremidade para vedar, o bujão de cabeça redonda, que também é usado nas extremidades para tampar, né? O bujão de cabeça hexagonal, que possui a mesma função, e o bujão de cabeça quadrada. Esses dois aqui, nós já vimos até em encanamentos domésticos, né? Esse bujãozinho que é para vedar a extremidade da tubulação. Temos esse niple de encaixe sextavado, né? Um niplezinho. E o joelho de 90 graus, macho e fêmea. Uma região de encaixe e outra região de rosca. Temos aqui agora curvas de gomo, certo? Também são acessórios para mudança de direção. Temos aqui a curva de 2 gomos, que é de raio curto, e a de 90 graus com 4 gomos, que é de raio longo. Recomendações. Recomendadas para diâmetro nominais de maior que 20 polegadas, ou seja, não se usa uma curva em gomo para diâmetros menores que 20 polegadas. Por quê? Para diâmetros menores que 20 polegadas, cabem os joelhos, as curvas, né, de derivação, sem necessariamente serem em gomos. Para classes de pressões de 150 libras a 300 libras e temperaturas moderadas, também são recomendadas. Justamente que 150 e 300 libras já é uma pressão um pouquinho, né, moderada, já é um pouco elevada. Norma ASME B31 diz que possui uma boa resistência à pressão, número de ciclos de pressão ou temperatura durante a vida útil, depende do tipo de fluido, né? Depende também do ângulo entre o plano de corte e a seção reta do tubo. No caso, a seção reta e o plano de corte, ou seja, qual plano, para qual direção, para qual centro de curva a sua tubulação está indo. Então esses aqui são os critérios que devem ser vistos antes de você aplicar ou não a curva em gomo. Temos aqui outras conexões como boca de lobo, né, a nossa solda. Temos aqui a nossa matriz, a nossa linha maior. Temos essa conexão, é aberto aqui um bocal nessa tubulação para que haja o encaixe dessa linha, dessa transversal aqui nesse tronco principal. E aqui é feito um cordão de solda no entorno dessa tubulação. E a esse cordão dá-se o nome de boca de lobo. Derivação de tubo contra tubo, certo? Esse é o nosso primeiro caso. Derivação com anel de reforço, então percebam que também é uma boca de lobo, porém possui aqui o nosso anel de reforço para garantir uma vedação melhor. E aqui no nosso último caso temos a nossa boca de lobo com derivação com anel e nervuras. Certo? Temos aqui o nosso anel de reforço com a nossa boca de lobo e as nervuras aqui que são nada mais que hastes, né? São hasteamentos nas 4 direções pertinentes à sua tubulação. Temos aqui também, senhores, outros tipos de derivação, que é a derivação com luva soldada, ou seja, é uma luva que você encaixa aqui e aplica a sua solda para vedar. Nós temos aqui o tronco principal e a nossa artéria. Então temos aqui a derivação com colar, que também possui uma solda, porém é aplicado um colar em volta para reforçar a sua conexão, certo? Geralmente é solda, e nessa região aqui do colar é solda e rosca, porém na região que vai em contato direto com a tubulação, somente solda. E no nosso último caso, temos a derivação com sela soldada, ou seja, são 2 soldas de topo, no início da arterial e no tronco principal, certo? A nossa sela aplicada ali também possui uma solda de topo na ligação entre a sela e a tubulação tronco. De maneira que, por serem soldas de topo, somente para maiores de 2 polegadas é aplicado esse tipo de derivação. Bom, vamos falar agora, senhores, sobre juntas de expansão. Certo? Juntas de expansão. Vamos ver para qual finalidade. Absorver dilatações, vibrações e esforços mecânicos, ou seja, juntas de expansão são nada mais do que aquelas juntas que conferem uma dilatação, permitem uma dilatação da sua tubulação, uma conexão, certo? Nada mais que uma conexão, uma junta
que permite que haja uma tolerância maior para com vibrações, dilatações, né, quando você tem uma dilatação por derivação térmica ou até mesmo por algum... E ela tem essas capacidades de resistir a esse tipo de movimento, tipo de vibração. Ela resiste a movimentos axiais, a movimentos radiais, de compressão, de dilatação. Porém, observe o que está escrito em azul. Sua utilização não é usual. É preferível a adoção de traçado adequado para conferir flexibilidade à linha. Ou seja, não é porque ela tem essa finalidade que você vai poder usá-la sempre como se fosse uma coisa normal. É preferível que seja projetada uma tubulação que resista aos esforços, ao tipo de trabalho, sem que haja a necessidade da nossa junta de expansão. Utilização de juntas de expansão justificado nos seguintes casos, ou seja, quando o espaço for restrito, quando for a alternativa mais econômica, ou seja, quando a utilização dela for mais viável economicamente do que um novo projeto, exigências de trajeto retilíneo, ou seja, quando aquele fluido tem que seguir de forma extremamente retilínea, vibrações de grande amplitude, quando há uma grande vibração, então quando a tubulação ela vibra com uma amplitude muito maior, tubulações ligadas a equipamentos que não possam sofrer esforços externos da tubulação. Ou seja, quando a tubulação está ligada no equipamento e ela não pode sofrer nenhum tipo de quê? De esforço externo de tubulação. Aí você usa... Temos aqui, olha só, os movimentos fundamentais da nossa junta de expansão. Movimento axial, que é o de compressão, e o de distensão, né? Quando comprime, quando distende, né? Esse é o movimento axial. O movimento angular, que é o quê? Ele tem essa origem, certo? Origem inicial, e ele parte para essa origem. É um dobramento, certo? Que forma um ângulo com a sua posição inicial. E temos o movimento lateral, que diferente do angular, o lateral, a posição inicial dele já está de acordo com o que é o previsto, certo? De maneira que não há alteração do seu ângulo. Simplesmente é um movimento lateral, para cima e para baixo, sem formar um ângulo. Juntas de expansão. Vamos agora aos tipos. Temos a junta de telescópio, certo? Que possui o quê? O tubo externo, as nossas gachetas e a porca de aperto, com nossa tubulação interna aqui também. Temos essa região aqui que é o tubo externo, e aqui, conforme está o desenho, temos o nosso tubo interno. É utilizado apenas para movimentos axiais, ou seja, de compressão e de extensão. Diâmetros nominais até 24 polegadas, ou seja, a partir daí não é mais usada de telescópio. Pressão até 40 kgf por centímetro quadrado, ou seja, não é uma pressão muito grande. E temos um curso de até 300 mm utilizado para serviços não severos, certo? Então nós temos aí uma resistência de 300 mm, se eu não me engano, 30 centímetros, que permite a expansão, de expansão axial, e é utilizado para serviços não severos, ou seja, com condições de pressão e temperatura baixos. Temos aqui a junta de expansão de Foley, que são juntas simples ainda, né? Que são utilizadas, permitem movimentos axiais, angulares e pequenos movimentos laterais. Ela já tem um perfil de dobramento um pouco melhor e também é utilizado para serviços não severos. Temos aqui agora juntas de expansão de Foley com anéis de... Assim como a outra, também permite movimentos axiais, angulares e pequenos movimentos laterais. São já utilizadas para serviços severos, portanto suportam altas pressões. A junta de expansão de Foley com junta articulada permite apenas movimentos angulares. Qual a diferença? Simplesmente esse pino de articulação aqui, ó. Ele permite que esse setor aqui possa se mover angularmente. Se move para cá, se move para cá, se move para cá, para cá, para cá, certo? Fazendo com que haja então uma angulação, certo? Diferente da lateral, que a lateral movimentaria toda a extensão da sua junta de expansão aqui. Tudo isso movimentaria não somente um lado. Junta de expansão de Foley, que é a junta dupla, permite grandes movimentos angulares e laterais combinados. Aqui os dois lados podem se movimentar lateralmente. Para grandes movimentos laterais, serviços severos e suportam altas pressões. De maneira, senhores, que
as juntas de expansão elas possuem uma limitação. Por quê? Porque apesar de servirem algumas para serviços severos e tudo mais, elas são facilmente danificáveis, certo? De maneira que ainda assim o projeto, né, de uma tubulação capaz de suportar tais esforços mecânicos, tais particularidades mecânicas, é um serviço mais viável. Bom, e com isso encerramos aqui mais uma das nossas videoaulas. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre juntas de expansão e das conexões que compõem a nossa tubulação. Bom, então fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.